A primeira pergunta, eu quero saber qual a importância ou necessidade de aplicar o protocolo de gênero nos processos judiciais. Primeiro, quero agradecer o convite, né? Dizer boa noite a todos que estão assistindo a gente. Obrigado. Informar que esse protocolo ele era apenas orientativo em 2021 e passou a ser obrigatório pelo CNJ em 2023. E aí eu gosto sempre de falar sobre o protocolo, fazendo algumas observações, né? Quais seriam? Vamos lá, eu sou uma mulher. Já estou com 48 anos. Mas quando eu pego um carro de aplicativo em São Paulo ou no Rio, nos grandes centros, eu sempre compartilho a minha localização. Quando a gente pensa em mulher em cargo de poder, tem juíza, mas será que tem o mesmo número paritário no segundo grau? É um ponto para a gente refletir. Quando eu penso em protocolos de medicina, e aí eu estou embasada no livro EVA, de pesquisa recentemente divulgado, só há protocolo específico para a mulher quando o assunto é mama e útero. Quando é uma enxaqueca, o remédio testado não são em mulheres. Vi uma entrevista interessante essa semana do jornal Gazeta, que as mulheres, antes de se relacionar, estão puxando a ficha criminal dos supostos namorados para ver se não tem violência doméstica anterior. O TST 2024 constatou que houve um aumento de denúncias de assédio sexual em 35% de aumento de um ano para o outro, e 7 a cada 10 denúncias foram feitas por mulheres. Quando a gente pensa no trabalho doméstico, em pesquisa realizada, a gente verifica que a mulher gasta de trabalho doméstico, trabalho do cuidado, aquele não remunerado, o que vocês chamam de trabalho doméstico, né? Trabalho não remunerado, eu chamo de trabalho doméstico não remunerado, vocês chamam de amor, né? Muitos chamam assim, ela cuida de mim, é o meu amor. O que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho doméstico não remunerado. Porque o cuidado hoje ele tem que ser dividido, não é uma responsabilidade só da mulher, porque a gente tem um direito universal ao cuidado, a cuidar, a ser cuidado e o autocuidado, e ninguém fala sobre isso, mas enfim, isso é um outro papo de outro programa. E aí o que eu chamo a atenção é que a gente trabalha 21,3 horas semanais no trabalho doméstico, em detrimento de homens que fazem 11,7, aqueles que ainda fazem algum trabalho de cuidado, e aí tempo esse que a mulher podia estar investindo em carreira, em lazer, né? E aí a gente vai para o filósofo Bichurran, que ele fala muito bem sobre isso em Sociedade Paliativa e Sociedade do Cansaço. São 2 livros que ele traz esse reflexo do trabalho, né? Ele fala que as mulheres hoje elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo à base desse cansaço. E aí, quando a gente vai um pouquinho mais, o próprio STF, somente em 2021, muito recente, através de um julgamento da DPF 779, ele proíbe a legítima defesa da honra. Ou seja, podia se matar a mulher que traía. Né? Então, só em 2021. E aí, quem quiser aprofundar sobre isso, eu até recomendo. 2021, não sei se doutora. E aí, eu gostaria até de chamar a atenção para quem quiser, e o número de feminicídio aí é alarmante, né? E aí, eu gostaria até, se eu puder indicar um podcast, não sei se pode. Claro pode, que amor? pode. Então, Rádio Novelo, o ótimo episódio que trata sobre esse julgamento é o Praia dos Ossos, que vai falar do Dock Street, que levou esse julgamento. Acho que é interessante o pessoal observar. No próprio Rádio Novelo também tem justificando o porquê do protocolo, né? Tem um episódio muito bom chamado de CPF na Nota, que o pessoal na mídia trouxe como uma traição entre casal. Mas vai muito mais que além do que isso, não foi apenas uma traição de casal. Foram grandes escritores de uma grande editora que eles compartilhavam e-mails numa rede chamada Chernobyl, onde eles faziam comentários sexistas e machistas. E aí a gente vai além. Recentemente, no colégio da Barra da Tijuca, da Elite, meninos, através de IA, trocaram corpos e rostos de garotas, né, para compartilhar nudes, né, entre os alunos. Então, eu acho que só isso já justifica a importância do protocolo, né? Que a gente precisa acabar um pouco esses estereótipos, e isso daí é uma construção. A vulnerabilidade. A vulnerabilidade, a fragilidade, né? Porque às vezes as pessoas não enxergam, né? Que nem no bloco anterior eu estava acompanhando. Mas será que elas não quiseram, né, os direitos? Mas será que a gente tem esse direito efetivo na prática?
né? Então, eu acho que cabe essa reflexão dessa vulnerabilidade que a gente ainda enfrenta enquanto sociedade. E aí, o que eu falo, a construção ela é histórica, ela é social. A gente tem uma sociedade que, infelizmente, é muito moralista ainda, que ela agrega e cega. Eu acho que a única saída seria através mesmo do conhecimento, da informação, inclusive através da literatura. Então, eu acho assim, a pessoa quer entender sobre feminismo, então vai ter que ler sobre feminismo, vai querer saber sobre a mulher trans, vai ter que pegar a Parque da Irmã Magnífica, Mau Hábito, para poder ler. Quer saber de indígena? Pega a Queda do Céu. Quer saber de racismo? Vamos lá, em números, Jefferson Ternório, Avesso da Pele, Estela Sem Deus, da onde eles vêm, Um Defeito de Cor, Solitária, para saber sobre o trabalho da mulher negra doméstico. Então, acho que a gente precisa fazer esse trabalho ainda de conscientização, né? E o protocolo, ele põe uma lente de aumento nesse problema e fala assim, do jeito que está, não dá para ficar. As mulheres estão em condições de vulnerabilidade, estão acumulando funções e, com isso, a gente tem um dado alarmante, que é o adoecimento dessa mulher no mercado de trabalho, né? E hoje a estatística é que 64% dos afastamentos por doenças decorrentes, seja depressão, ansiedade, burnout, crise de pânico, são mulheres, 64% dos benefícios deferidos em mulheres em idade de trabalho, que é 41 anos. Né? A própria legislação vem tentar corrigir isso a partir do ano que vem, em maio, onde as empresas vão ter que cumprir uma série de regras da NR1 modificada, que seria para gerir esse risco psicossocial dentro do ambiente laboral, porque sempre se geriu. Né? Eu falo da antiga NR9 obsoleta. O agente químico, físico, biológico, risco de acidente ou doença e ergonomia. Mas nunca se chegou nessa ergonomia tão importante que faz parte da NR17, que é a ergonomia que a gente fala organizacional e cognitiva. A gente só fica com aquela ergonomia física, inclusive na Justiça do Trabalho, né? Que é da biomecânica, do local, da cadeira, dos utensílios, do esforço repetitivo, que aí originou a Lerdort, e a gente não para olhar a ergonomia que está lá há muito tempo, que é a cognitiva dos métodos de trabalho e a organizacional, que é a produtividade, a avaliação e assim vai. Então, acho que é importante esse protocolo, porque ele joga luz nisso daí, faz a gente ampliar essa mente. E como que a gente trabalha com o protocolo? Quando a parte requer, ou o juiz também deve fazer de ofício, fica aí também que os juízes são obrigados, desde 2023, a aplicar o protocolo de gênero, a palavra dessa mulher tem força probante. O que é isso? O que é essa força probante para quem está assistindo? A força o que ela falar, o que ela botar nesse papel, vai valer se ela aliar com qualquer tipo de prova. Qual o tipo de prova? Um vestígio, um indício, um WhatsApp, uma conversa truncada, uma gravação ambiental esquisita, vamos dizer assim. Por quê? Geralmente, quando a gente trata do protocolo de gênero, os casos mais graves são assédio sexual. E o assédio sexual ele não deixa rastro. Ninguém hoje, em sã consciência, sabendo que é um crime penal, vai assediar de forma direta. Às vezes acontece, mas de forma direta. Então, ela não vai ter uma testemunha ocular, ela não vai ter um vídeo perfeito, ela vai ter conversas atravessadas, vídeos picotados, questões mal resolvidas, né? E aí a gente faz como se o protocolo ele consegue botar uma lente, fazer uma coxa de retalho, fazer com que aquela palavra daquela mulher tenha força, logicamente que não basta somente a palavra dela, tem que ter um indício e um vestígio para a gente juntar, e além disso a gente faz o que a gente chama no processo do trabalho a distribuição dinâmica do ônus da prova. O que é isso? A mulher que teria que provar esse assédio, ela com o protocolo ela já não prova mais. A ré, que tem que comprovar que o ambiente é seguro, é sadio, que tem lá o princípio da prevenção, que tem o princípio da precaução. Se houver uma denúncia, o compliance vai funcionar, vai ter uma instauração, vai ter uma investigação. Então, a gente inverte esse ônus para que aquela mulher consiga fazer valer a voz dela. Ser protegida. Ser protegida. Porque não adianta eu dar o instrumento e não dar os meios para que aquele instrumento funcione. Então, ela precisa desse arcabouço até para ela ter a denúncia. Porque se você não tiver essa proteção, ninguém denuncia mais nada. Né? Porque pode se
fechar também mercado de trabalho, se você pensar que não tem uma proteção mínima dentro da justiça. E aí, nesse ponto, a Justiça do Trabalho ela é muito pioneira, e eu me orgulho até de ser da Justiça do Trabalho, porque nós, por sermos justiça social, a gente sempre tem esse enfoque, esse olhar dentro desse grupo de minoria, que eu brinco com a minoria, maioria, né? Porque as mulheres hoje são maioria. Então, é um grupo de minoria, mas nem tanto. Mas quanto aos direitos, a gente ainda está minorizada. Esse que é o grande problema. Então, a gente precisa do protocolo não para ficar melhor, mas para ficar igual. Para a gente partir do mesmo ponto. Né? A gente precisa de um mesmo ponto de partida para a gente poder chegar. E se a gente não tiver o mesmo ponto de partida, a gente nunca chega.